Olá, vamos à nossa leitura diária, vamos entender um pouco mais a história do lobo e os 7 cabritinhos. Que lugar que ele vivia? Onde aconteceu essa história? Que lugar é esse? Quem lembra? Bem, era no alto de uma montanha, não era isso? Então, quem vivia lá, nessa montanha, no alto, nessa casa, que tinha uma família? Quais eram os personagens dessa história? Ah, muito bem, a cabra e os 7 cabritinhos. Mas também tinha um lobo que vivia rodeando a casa querendo fazer o quê? Uau, comer os cabritinhos, né? E o que que a mãe deles fazia? O que que ela para que Dona Cabra saía de casa todos os dias? Por que que uma mãe precisa sustentar seus filhotinhos? Ela precisa fazer o quê? Trabalhar. Muito bem. E ela costumava conversar com os seus cabritinhos. Ela costumava, né, dizer para eles o que que eles não poderiam fazer, né? E eles ficavam em casa. O que que eles faziam em casa? Nesse tempo todo, a mãezinha fora de casa. Ah, eles se divertiam, não era isso? Que programas eles assistiam? Ah, a Patrulha Cabritina, o Chá, o Cabrito, liam livros e brincavam muitos, porque eram 7 cabritinhos em uma casinha brincando, né? Esperando a mamãe voltar do trabalho, né? E o lobo, ele tentava entrar dentro de casa. E o lobo conseguiu enganar os cabritinhos para que ele entrasse. Antes dele entrar, né, a mãe dos cabritinhos orientou os filhos dele. O que foi que ela orientou eles a fazer? Né? Não abrir a porta para ninguém, porque existia um lobo mau querendo comer cabritinhos. Então ela deu as orientações, né? Ela batia na porta, ela cantava para eles, não é? Tinha uma musiquinha, tinha a zoada das pisadinhas delas, toque-toque, antes dela chegar, e ela cantava uma musiquinha para eles, né? E o lobo conseguiu enganar os cabritinhos, né? Quais foram os disfarces que ele usou? Alguém sabe dizer? Muito bem, ele comeu argila para quê? Para afinar a voz. Ele colocou o quê? Para disfarçar a mão feia e preta, ele colocou massa de pão branquinha e também polvilhou farinha branca em cima da mão, para parecer o pelo da cabra, né? Para ficar muito parecido com os pelos da dona cabra. Foi assim que ele conseguiu enganar os cabritinhos. Só que quando os cabritinhos abriu a porta, foi aquele alvoroço, né? Como foi que terminou a história? Como foi? Muito bem, mas antes de terminar a história, aconteceu muita coisa. Eles correram dentro da casa com medo e teve um que se salvou, né? O lobo foi lá para debaixo de uma árvore, todo cheião, não podia nem caminhar. Muito bem, terminou como? Ah, a mãe dos cabritos chegou, teve uma ideia, tirar os cabritinhos de dentro da barriga do lobo, não foi isso? Só que ela botou lá um líquido, né? Botou um líquido e aí teve dor de barriga o lobo, né? Por causa dessa dor de barriga ele prometeu nunca mais comer cabrito, né? E acabou a história. Muito obrigada. Beijo.